Chegou a hora de resolvermos a questão discursiva da Baiana de Medicina sobre efeito Doppler, uma questão antiga, mas que pode muito bem cair na próxima prova do vestibular. Então fique ligado aqui com a gente, porque além de te ensinar a resolver a questão, eu também vou mostrar para você um método simples, prático, para você poder colocar na folha de respostas, porque a gente sabe que tem muita gente que até consegue resolver a questão, mas na hora de colocar no gabarito tem dificuldade, sobretudo quando o assunto é questão discursiva. E esse modelinho que eu vou te ensinar aqui, você pode aplicar para todas as questões e garantir aí 100%, comemorar com seus amigos, sua família, a sua tão sonhada aprovação. Mas antes da gente começar, se você quer mais conteúdo gratuito voltado para o vestibular Baiana de Medicina, eu deixei um link aqui embaixo da nossa comunidade VIP do Telegram e lá você vai encontrar um drive com todas as provas completas com gabarito dos vestibulares Baiana de Medicina desde 2013.1 até a prova mais recente. Então aproveita. Mas vamos deixar de papo, vamos para o que interessa, vamos para a questão. Em pequenos municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, a população carente enfrenta várias horas de viagem em ambulância, por estradas esburacadas em condição precária, para conseguir uma internação ou um atendimento emergencial em um hospital de referência mais próximo. Sabendo-se que a sirene de uma ambulância emite um som senoidal com frequência de 300 Hz e que a velocidade do som é 340 metros por segundo, determine a frequência com que um observador que se encontra em repouso escuta quando a sirene se afasta com velocidade de 108 km por hora em relação a esse observador. Bom, como eu falei no início desse vídeo, a questão está tratando de um fenômeno que nós conhecemos como efeito Doppler. É um fenômeno que está associado à variação aparente da frequência. E por que eu falo aparente? Porque a gente sabe que a frequência é a identidade de uma onda. Aconteça o que acontecer, durante a propagação de uma onda, a frequência dela sempre será a mesma. Agora, quando há um movimento entre a fonte que está emitindo as ondas e o observador, a gente pode perceber uma mudança nessa frequência, ou para um aumento ou para uma diminuição. Por exemplo, se você já assistiu uma corrida de Fórmula 1 na televisão, você já deve ter percebido que quando o carro passa, o som ele dá uma distorcida. No momento em que ele se aproxima da câmera, o som ele fica mais agudo. Quando ele se afasta, o som fica mais grave. Bom, som agudo é som de alta frequência, som grave é som de baixa frequência. Isso é efeito Doppler. No momento em que há a aproximação entre a fonte emissora de ondas e o observador, a frequência fica aparentemente maior. E quando há o afastamento entre a fonte emissora de ondas e o observador, a frequência fica aparentemente menor. Então o que ele está querendo é exatamente isso. Ele quer saber qual é a frequência percebida por um observador quando a sirene se afasta. Então, pelo que eu acabei de mostrar para você, se a sirene está se afastando, a fonte emissora de ondas está se distanciando do observador, o observador vai perceber uma frequência menor do que a frequência real, que é de 300 Hz. E como é que a gente calcula essa frequência aparente? Bom, vamos então para a fórmula do efeito Doppler, que nesse ano a Baiana não deu. Então, a frequência Doppler, que a gente vai chamar aqui olha, de FD, é igual à frequência real, que multiplica a velocidade da onda, mais ou menos a velocidade do observador, sobre a velocidade da onda, mais ou menos a velocidade da fonte emissora de ondas, que a gente vai chamar de VF. O detalhe é que ele fala que o observador se encontra em repouso. Então, se o observador se encontra em repouso, significa dizer que a velocidade do observador, VO, vai ser igual a zero. Aí vem aquela grande pergunta, Fininho, esse mais ou menos aqui, eu vou usar como? Eu vou colocar o mais, eu vou colocar o menos? Bom, essa equação ela é criada mediante um referencial que eu vou te ensinar aqui agora. É um referencial que está sempre orientado do observador no sentido fonte. Então, essa é a direção e o sentido do referencial. Fininho, explica melhor isso. Vamos lá. Para esse referencial, se o observador se aproxima da fonte, ele está a favor do referencial e, portanto, a velocidade do observador será positiva. Quando a questão fala que o observador se afasta da fonte, como você pode verificar, ele está contra o referencial e, portanto, a velocidade dele será negativa. Em se tratando da fonte, quando a fonte se afasta do observador, perceba que ela está no mesmo sentido do referencial, então a velocidade da fonte será positiva. E quando a fonte se aproxima do observador, ela está no sentido oposto ao referencial e, portanto, o sinal dela será negativo.
Então, como a questão está falando que a sirene se afasta, então a fonte está se afastando do observador e, portanto, o sinal da velocidade da fonte será positivo. Então a gente já pode até tirar esse menos aqui, ó. Vamos então apagar aqui o referencial. Se você quiser, depois você volta no vídeo. Essa é a vantagem do ensino à distância. E aí sim, a gente agora vai poder substituir os elementos. Então vamos lá. A frequência percebida pelo observador, que é a frequência Doppler, vai ser igual à frequência real, 300, que multiplica a velocidade do som, que é a velocidade da onda. Perceba que ele deu aqui, ó, 340 metros por segundo. Então vamos colocar aqui 340. Mais ou menos zero, porque o observador se encontra em repouso, sobre a velocidade da onda, que é 340, mais a velocidade da fonte. E quem é a fonte, fininho? A fonte é a sirene. Observe que ele diz que a sirene se afasta com velocidade de 108 km por hora. Só que a gente não vai poder colocar aqui 108. Por quê? Porque se você já utilizou a velocidade em metros por segundo, a velocidade do som, é interessante que você utilize todas no mesmo padrão de unidades. Então a gente vai transformar essa velocidade aqui de km por hora para metros por segundo para a gente poder encontrar a frequência em Hertz. Então, dividindo por 3,6, que é o fator de conversão prática, para a gente converter uma velocidade de km por hora para metro por segundo, a gente vai encontrar 30 metros por segundo. E aí sim, substituindo aqui na equação, a gente agora vai fazer a continha e, acredite se quiser, vamos encontrar a resposta dessa questão. Então, a frequência Doppler é igual a 300 vezes 340 sobre 370. A gente pode dar uma simplificada aqui, e aí eu não vou fazer essa conta para o vídeo não ficar longo, mas se você multiplicar 300 por 34 e dividir por 37, você vai encontrar aproximadamente 275,7 Hz. Esta é a frequência percebida pelo observador. Note que, de fato, ela é menor do que a frequência real, e tinha que ser, porque quando há um movimento de afastamento entre a fonte emissora de ondas e o observador, como eu falei no início do vídeo, a frequência percebida é aparentemente menor. Beleza? Então a questão está respondida, mas como é que a gente colocaria na folha de respostas? Olha, acredite, eu vou mostrar para você um mecanismo muito simples, lembrando que na folha de respostas você tem que fazer uma micro-redação. Então tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento e tem que ter uma conclusão. Pô, Fininho, mas eu sou péssimo em redação, vou ter dificuldade na hora de colocar na questão discursiva? Não vai, porque a introdução ela tem que ser bem breve, uma coisa simples. O desenvolvimento são os seus cálculos e a resposta já é a própria conclusão. Então, olha só um modelo aqui que você pode utilizar na sua prova para garantir aí os 100%. Utilizando a equação do efeito Doppler para o cálculo da frequência aparente, FA ou FD, tanto faz, tem-se que... Aí eu coloquei aqui, observe, a equação do efeito Doppler. E eu não preciso colocar a equação completa, eu já coloquei ela de forma resumida, já considerando que a velocidade do observador é zero e já considerando que o sinal da velocidade da fonte é positivo. Pronto, logo depois que eu apresento a equação, eu continuo a resolução. Esse símbolo aqui significa isto implica, que é um símbolo de continuidade de equação. Então você está resolvendo um problema, você quer passar para o próximo passo, você coloca aqui o isto implica, coloquei os valores, depois isto implica novamente e já a resposta final. Pronto, já ganhei aqui, ó, 100% da questão. Se você ainda quiser, você pode colocar aqui embaixo. Resposta, 2 pontos. A frequência percebida pelo observador é de 275,7 Hz aproximadamente. Pode fazer isso, mas não tem necessidade, tá? Um outro detalhe. Fininho, e se eu esquecer o nome da lei? Se você esquecer o nome da lei, você pode colocar assim, ó, utilizando a lei física abaixo. Porque o que é uma lei física? Uma fórmula. Então você não precisa saber necessariamente qual é a lei. Simplesmente você coloca aqui embaixo e resolve a sua questão. E ponto final, questão aí garantida 100% para você comemorar aí junto com seus amigos e a sua família a aprovação. Beleza? Fique ligado aqui com a gente, entre na nossa comunidade VIP do Telegram para aproveitar mais conteúdo gratuito voltado para o vestibular Baiana de Medicina. Um grande abraço e até o próximo vídeo.